Você já se sentiu culpado por orar deitado? Eu sei que essa pergunta pode parecer simples, até engraçada para alguns, mas para quem já viveu essa dor silenciosa, ela é um peso profundo, carregado de insegurança e dúvidas. Afinal, será que Deus ouve uma oração feita deitado, ou estamos, de alguma forma, desonrando a Ele, ignorando um padrão sagrado que devemos seguir? Eu entendo você, porque já estive exatamente aí. A culpa por não estar ajoelhado, por não estar com as mãos postas, com a postura que a tradição exige, pode ser esmagadora. E não importa o quanto você tente, essa sensação de estar fazendo errado persiste. Como se de alguma maneira sua oração não fosse válida, porque você não seguiu aquele ritual idealizado. Não é uma luta com palavras, é uma luta interna. Uma luta contra uma visão errada de como Deus deve ser adorado, uma visão que nos limita a formas, a rituais, a posturas físicas. Mas aqui está o choque. Deus não se importa com a sua postura física. Ele não está olhando para como você está, mas para como você está no coração. A Bíblia nos mostra uma verdade libertadora. Ela fala de um Deus que ouve o coração quebrantado e sinceramente dedicado, mais do que qualquer gesto exterior. Salmo 63, 6. É uma chave para entender isso. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Aqui Davi no deserto, fugindo de seus inimigos, sem um templo, sem joelhos dobrados, ora. Ele ora deitado, talvez em uma caverna, talvez com o corpo exausto, mas com a alma totalmente desperta para Deus. Davi, que teve tudo, um reino, poder, status, ainda assim, se encontrou sozinho, em fuga, buscando a Deus no meio da sua solidão, na fraqueza de seu ser. Deus o ouviu. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Por que temos essa crença de que a posição importa mais que a sinceridade? Eu sei, parece radical, mas é isso que a Bíblia nos ensina. Quando oramos deitados, no silêncio da noite, sem cerimônias, sem nenhum palco, estamos muitas vezes mais próximos de Deus do que qualquer oração feita em um templo, com todos os gestos corretos e palavras decoradas. Parece difícil de acreditar, né? Como se a nossa maneira de orar não fosse perfeita o suficiente para que Deus ouvisse. Mas pense, quantas vezes você já orou deitado, exausto, mentalmente distraído e ainda assim sentiu que Deus estava ali? Ele não está preocupado com a formalidade, está preocupado com a realidade do seu coração. E é aí que está a virada, o choque de realidade que a Bíblia nos oferece. A oração verdadeira não se faz por aparência ou ritual. Ela é uma conversa íntima com o Criador. Não é sobre como você se apresenta, mas sobre quem você é no íntimo, quando ninguém está vendo. Jesus mesmo, no jardim do Getsemane, se ajoelhou e orou, mas sabemos que não foi a posição do corpo que fez sua oração poderosa. Foi o quebrantamento da sua alma diante do Pai. Você pode pensar, mas então eu posso orar deitado sempre? É isso mesmo? E a resposta é simples, sim, desde que seja sincero, desde que seja do fundo da sua alma. Não existe uma fórmula, não existe um jeito único. O que importa é que você se achegue a Deus com um coração puro, não importando se você está em pé, sentado ou deitado. Você já parou para pensar que a própria vulnerabilidade de estar deitado pode ser o que mais agrada a Deus? O fato de que, quando você se deita e ora, você está dizendo: eu não tenho mais forças, estou cansado, mas ainda assim meu coração te busca. Às vezes essa fraqueza se torna o maior sinal de humildade que podemos oferecer. A verdadeira oração não é sobre o quanto sabemos ou o quanto fazemos. A verdadeira oração é sobre a sinceridade do momento, a humildade de estar diante de Deus, sem máscaras, sem poses. Deus vê o coração. Ele não se importa com o cenário perfeito, com a posição perfeita. Ele se importa com a sinceridade que vem de um lugar de total dependência.
Eu sei, é difícil abrir mão dessa ideia de que precisamos estar perfeitos para orar. Mas e se, ao invés disso, abríssemos mão do orgulho espiritual? E se aceitássemos que, às vezes, nossa oração mais poderosa vem quando estamos deitados, cansados, vulneráveis, sendo completamente reais com Deus? Não há performance aqui. Há apenas uma alma sedenta buscando a presença do Pai. No final, Deus ouve a oração que vem do coração, mesmo que as palavras falhem. A cama, o lugar de descanso, pode se tornar um altar sagrado, onde a sua alma se derrama com sinceridade. Não precisa ser perfeito, só precisa ser verdadeiro. O valor da oração não está em como você a faz, mas na dependência do seu coração diante de Deus. E se você orar deitado, no silêncio da noite, com tudo o que você tem, Deus ouvirá você, porque Ele vê o seu coração. Você já se sentiu inadequado por não estar orando da maneira que deveria? Já se pegou tentando, em vão, se ajustar à postura perfeita porque achava que era a única forma de agradar a Deus? Eu sei que já. Quantas vezes você se viu perdido entre a busca por uma posição correta e a vontade de se conectar de verdade com o Criador? A ideia de que precisamos de uma postura física ideal para que nossa oração seja ouvida tem raízes profundas. Mas, e se eu te dissesse que essa crença é um mito? Você já percebeu como, muitas vezes, a forma parece importar mais do que o conteúdo? Quantos de nós já caímos na armadilha de acreditar que para sermos ouvidos por Deus, precisamos estar ajoelhados, com as mãos postas, com a postura perfeita, como se essa fosse a chave para recebermos sua atenção? A verdade que muitos evitam enxergar é dolorosa. Deus não está observando os nossos gestos, Ele está observando os nossos corações. E é isso que a Bíblia nos ensina. Ela nos mostra que muitas vezes o ritual não passa de uma fachada. O que realmente importa não é a posição do nosso corpo, mas a posição da nossa alma diante de Deus. Não me entenda mal. A Bíblia não desconsidera a reverência, a humildade ou a importância das posturas em certos momentos. Mas ela vai muito além disso. Olhe para Salmo 63, 6. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Davi, no deserto, sem um templo, sem um altar, sem uma postura física perfeita, buscou a Deus. Ele estava fugindo de inimigos, sem conforto, talvez até sem forças, mas ainda assim, no silêncio da noite, em sua fraqueza, ele fez uma oração sincera. Davi não orou porque estava de joelhos, mas porque seu coração estava diante de Deus. O que Deus valoriza mais do que qualquer gesto exterior é a disposição do nosso coração. Imagine-se agora, cansado, deitado, sentindo o peso da vida sobre seus ombros. É ali, naquele exato momento de fraqueza, que a oração verdadeira pode acontecer. Quando não há mais forças, quando os rituais falham e o corpo não responde, é nesse espaço de vulnerabilidade que Deus nos ouve de forma mais clara. O Deus que se revelou na Bíblia é o Deus que escuta o coração, não a performance. Você já se pegou orando e, ao invés de sentir a presença de Deus, sentiu uma pressão insustentável para estar na posição certa, com as palavras certas? Isso é o que o sistema de crenças erradas pode fazer com a gente. Ao invés de experimentar a intimidade com Deus, estamos mais preocupados em parecer certos para Ele. A grande verdade que a Bíblia nos traz é que orar deitado, em silêncio, é tão válido quanto orar em uma posição formal, se for feito com sinceridade. É nesse momento que o choque de realidade chega. Deus não está exigindo que você se encaixe em uma forma específica. Ele não é um juiz esperando que você passe na prova da postura perfeita. Ele é um pai, e como qualquer pai, ele quer ouvir os sussurros do seu coração, não os movimentos mecânicos do seu corpo. Você não precisa estar perfeito para ser ouvido.
Não é a forma que importa, mas o verdadeiro desejo de se conectar com Ele. Essa revelação pode ser libertadora. Quando você finalmente entende que Deus não está preso a posturas, que Ele não se importa com sua aparência externa, você começa a orar de uma maneira mais genuína. A oração se torna mais fluida, mais autêntica, mais próxima da verdade que está em você. Não há mais esforço para corresponder a um modelo, mas um simples desejo de buscar sua presença, seja qual for a posição do seu corpo. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta a orar sem cessar, o que implica que nossa vida inteira pode ser uma oração. E se nossa vida inteira é uma oração, então não importa se estamos deitados, de joelhos ou andando. O que importa é que em cada momento, em cada respiração, nosso coração esteja voltado para Deus. Então, por que insistimos nesse mito da postura perfeita? Por que criamos barreiras que não existem? O que Deus deseja é que, independentemente da posição do nosso corpo, a nossa alma esteja de pé diante dele, aberta, sincera, pronta para se entregar. Esse é o chamado verdadeiro da oração. Não ser uma performance, mas uma conversa íntima e contínua, onde a sinceridade é a chave. Você não precisa mais se preocupar com a postura ideal. A oração deitada ou em pé, de olhos fechados ou abertos, é sempre válida quando feita com um coração sincero. E isso, meu amigo, é tudo o que Deus espera de nós. Você já se sentiu perdido, sem rumo, em meio a uma tempestade emocional e não soube como orar? Já se encontrou em um momento de desespero, sem forças para levantar, sem saber se deveria orar ou se deveria apenas esperar que algo mudasse por si só? Eu sei, porque é nesse ponto de vulnerabilidade que muitos de nós nos vemos, e nesse espaço muitos acreditam que a oração precisa ser formal, precisa ser feita de uma certa maneira para que Deus a ouça. Mas, e se eu te dissesse que, no deserto da sua vida, Deus pode estar esperando que você ore exatamente como Davi orou? Imagine a cena. Davi, o rei ungido, fugindo de seus inimigos, sem um lar, sem um altar, sem um templo. Ele se encontra em um deserto, em um lugar de solidão e medo. Não há mais a pompa do palácio, não há mais a glória da adoração coletiva, não há mais a posição ideal de oração que a tradição cristã muitas vezes prega. Davi está ali no deserto, em uma caverna, com o corpo exausto e a alma angustiada, mas ainda assim ele ora. E ele ora deitado, e Deus o ouve. O Salmo 63 nos dá um vislumbre poderoso disso. Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Pense nisso por um momento. Davi não está em um lugar confortável. Ele não está em uma sala de oração. Ele não está em uma igreja. Ele está no deserto, sem nada a não ser a presença de Deus. E é nesse exato momento, na sua fraqueza, no seu cansaço, que a oração mais verdadeira e poderosa acontece. Porque apesar da dor, do medo e da solidão, Davi não desiste de buscar a presença de Deus. É impressionante como, em meio à adversidade, Davi escolhe orar. Ele não está pedindo por conforto, ele não está pedindo para ser salvo da situação imediatamente. Ele está buscando algo maior, intimidade com Deus. Mesmo na maior crise de sua vida, Davi nos mostra que Deus não precisa que você esteja perfeito para ouvir sua oração. Ele precisa que você se achegue a Ele com um coração sincero, como Davi fez, mesmo em seu estado mais vulnerável. Agora pergunte a si mesmo, quantas vezes você já sentiu que, por estar em um momento de fraqueza, não poderia orar? Ou pior, quantas vezes você sentiu que suas orações não seriam ouvidas porque não estavam sendo feitas da forma certa? A realidade que Davi nos ensina é que a fraqueza não é um obstáculo para Deus, mas uma oportunidade para a verdadeira oração.
Orar deitado, orar com o coração quebrado, orar em silêncio durante a noite. Todas essas formas de oração são tão poderosas quanto qualquer outra, porque elas vêm do mais profundo do nosso ser, sem artifícios, sem pose. Eu te convido a refletir. Quando foi a última vez que você orou de maneira tão real, tão vulnerável quanto Davi no deserto? Quando você permitiu que sua oração fosse uma expressão verdadeira de sua luta, sem se preocupar com a forma, com o ritual? Em vez de tentar encaixar sua oração em uma moldura rígida, talvez seja a hora de abraçar a vulnerabilidade e ver nela a oportunidade de se conectar com Deus de forma profunda. O que Davi nos ensina é que a verdadeira oração não se faz no templo, não se faz em um altar perfeito, não se faz com gestos mecânicos. A verdadeira oração se faz no deserto, na solidão, no silêncio da noite, quando o coração está aberto, quando a alma está faminta por Deus. Não importa se você está deitado, cansado, sem forças. O que importa é se o seu coração está voltado para Ele. Davi, no meio de sua crise, encontrou a força de orar em Deus. Ele não estava com palavras elaboradas, não estava tentando impressionar ninguém. Ele estava apenas sendo real, sendo autêntico. E foi assim que, mesmo no deserto, ele teve um encontro poderoso com o Criador. E no fim, essa é a grande revelação que o Salmo 63 nos traz. Não é sobre a nossa posição física, mas sobre a nossa posição de coração. Davi não precisou de um altar de pedras ou de um templo de ouro. Ele teve o deserto e o coração aberto a Deus. E nesse lugar, Deus o ouviu. Você já se sentiu perdido à noite, deitado em sua cama, com a mente agitada, o coração pesado e a alma gritando por um encontro genuíno com Deus? Já experimentou aquele momento em que as palavras parecem falhar, mas a necessidade de sua presença nunca foi tão clara? E se eu te dissesse que mesmo sem palavras, mesmo deitado, sua oração pode ser mais verdadeira do que qualquer palavra proferida em um templo? Eu sei como é. Quando o cansaço pesa sobre os ombros, quando a mente não consegue descansar e o corpo mal se sustenta. Às vezes, a oração parece ser um esforço impossível. O que você faz nesses momentos? Orar deitado, com os olhos fechados, na escuridão da noite, onde o silêncio é total. Será que Deus ouve uma oração feita nessa fragilidade? A Bíblia nos dá uma resposta surpreendente. Salmo 4:4 diz: Meditai no vosso coração, sobre a vossa cama, e calai-vos. O próprio Davi, em sua vulnerabilidade, encontra um espaço sagrado no silêncio da noite. Ele não está em pé, não está em um altar, não está no templo. Ele está deitado, com o corpo cansado e a mente provavelmente cheia de preocupações. E ainda assim, ele se encontra com Deus. Ele ora, no silêncio, no descanso, sem palavras eloquentes, mas com um coração que busca a presença divina. É nesse lugar de fragilidade, onde as máscaras caem e as pretensões desaparecem, que Deus nos encontra de forma mais profunda. Quando estamos deitados, não há a expectativa de performar, de ser perfeitos. Somos nós mesmos, na nossa forma mais sincera e vulnerável. E por incrível que pareça, é nessa simplicidade que Deus se aproxima de nós. Mas por que será que muitos de nós evitam orar deitado? Porque sentimos que, para sermos ouvidos, precisamos estar em uma postura mais digna? O que precisamos entender e o que a Bíblia nos ensina é que Deus não está observando nossa postura física, mas a disposição do nosso coração. O Salmo 63, um dos mais conhecidos de Davi, nos revela que, mesmo quando ele está em uma caverna no deserto sem forças, ele orava. Não por estar em uma posição de veneração, mas porque sua alma estava voltada para Deus, mesmo na escuridão da noite. Imagine por um momento, você deitado, cansado,
talvez até com a mente confusa, buscando a Deus em silêncio. Deus ouve. Ele ouve cada pensamento silencioso, cada suspiro, cada palavra não dita. Ele está ali, no silêncio, nos momentos em que o corpo está fraco e a mente se perde em meio à agitação. E mesmo sem palavras, ele escuta sua alma. Esse é o poder da oração feita deitado. Não é sobre a posição do corpo, não é sobre os gestos corretos, é sobre a sinceridade do coração. A Bíblia está repleta de exemplos de pessoas que oraram não com palavras, mas com suas vidas. E Deus as ouviu. Jonas orou no ventre do peixe, Ana orou em silêncio no canto da sua dor, e ainda assim Deus os ouviu. Você também é ouvido, não importa onde ou como esteja, mas sim no que você está disposto a oferecer do seu coração. A verdadeira oração nasce da necessidade de intimidade com Deus, não da necessidade de cumprir uma fórmula. Você já tentou orar deitado, sem pressa, sem qualquer outra agenda, além de estar ali com Deus naquele momento? Esse é o tipo de oração que Deus responde, uma oração que vem da alma, que não tem vergonha de ser fraca, de ser humana, de ser real. A oração que não se importa com a postura, mas com a sinceridade da alma que se abre para Deus. E aqui está a verdadeira virada emocional. Deus não precisa de uma postura perfeita para ouvir você. Ele precisa do seu coração, do seu desejo de estar perto dele, da sua sinceridade. A cama, o lugar onde você se deita ao fim do dia, pode se tornar o lugar onde sua alma se derrama diante de Deus, sem necessidade de cerimônias ou rituais. Isso é oração genuína. Na madrugada, ou mesmo ao se deitar, quando o corpo já está cansado e as palavras já não podem mais ser articuladas, Deus vê o que está dentro de você. Ele vê a sua alma e ele se aproxima. Não se culpe por orar deitado, por se sentir fraco, por não ter todas as palavras. O que importa é que mesmo ali, você está buscando a presença de Deus. Ele não está longe, esperando que você se coloque de pé, esperando a postura perfeita. Ele está ali, ouvindo cada oração sussurrada, cada palavra silenciosa, cada gemido da alma que se entrega. Essa é a verdadeira transformação que a oração pode trazer. Um encontro com Deus, não pelas palavras perfeitas, mas pela sinceridade e vulnerabilidade de um coração que se rende a Ele, até mesmo na fraqueza, até mesmo deitado. Já pensou que talvez a maneira mais verdadeira de orar seja quando você está sozinho, sem ninguém para impressionar, apenas você e Deus? Imagine-se deitado na cama, cansado, com a mente cheia de pensamentos, mas ainda assim com o desejo profundo de se conectar com Deus. Você já teve esse momento? Esse é o tipo de oração que C.S. Lewis, o grande pensador cristão, nos convidava a viver. Ele falava sobre algo muito mais profundo do que seguir regras rígidas sobre como orar. Lewis nos ensinava que a oração verdadeira acontece não quando estamos preocupados em como nos apresentamos, mas quando estamos dispostos a ser genuínos, sem máscaras, sem o peso do ritual. C.S. Lewis, em suas cartas e escritos, compartilha a luta que muitos de nós enfrentamos ao orar, a diferença entre a forma externa e a essência interna. Ele sabia que muitas vezes estamos mais preocupados com a postura física, com os gestos corretos, com as palavras certas, do que com a verdade do nosso coração. Em uma de suas cartas, ele compartilha com grande honestidade: eu me pego orando, deitado na cama, e às vezes me sinto culpado por não estar ajoelhado, mas outras vezes ajoelho-me e percebo que minha mente está a quilômetros de distância de Deus. Não é surpreendente isso? Lewis, em sua luta interna, nos revela algo crucial. A oração verdadeira não se faz na perfeição da forma, mas na sinceridade do coração. A batalha que ele travava entre o ritual e a sinceridade é a mesma que muitos de nós enfrentamos.
Quantas vezes nos encontramos repetindo palavras vazias, tentando encaixar nossa oração nos padrões de perfeição que a religião ou a tradição nos impõe. Lewis, com uma visão profunda sobre a natureza humana, nos alerta contra o orgulho espiritual disfarçado de reverência. Ele dizia que muitas vezes insistimos em posturas exteriores como ajoelhar-se ou usar palavras elegantes, não porque amamos mais a Deus, mas porque queremos nos sentir certos, queremos uma sensação de mérito. Essa luta que ele compartilha não é algo distante, ela é o reflexo das nossas próprias experiências. Mas veja o que Lewis descobre. Quando ele orava deitado, sem forças, sem palavras perfeitas, ele se aproximava de Deus de uma maneira mais sincera do que qualquer outra oração em posição correta. Isso traz uma revolução silenciosa em nossa compreensão da oração. Deus não está olhando para os nossos gestos, Ele está olhando para a intenção do nosso coração, para a autenticidade que colocamos em nossa busca por Ele. Ao orar, deitado, com o corpo cansado, Lewis se conecta com Deus de uma forma tão real e pura que qualquer ritual seria simplesmente redundante. Aqui, Lewis nos leva a uma verdade libertadora. Deus não está preocupado com as aparências ou com nossa habilidade de fazer tudo certo. Ele quer um coração quebrantado, uma alma sedenta, uma busca sincera por sua presença. A oração não é uma performance, é uma conversa com o Criador. E essa conversa, muitas vezes, acontece nos momentos mais humildes e mais humanos, quando nos encontramos sem forças para fazer de outra forma. Você já pensou que, ao orar deitado, sem palavras elaboradas, sem uma postura ideal, você pode estar oferecendo a Deus uma oração mais pura do que qualquer uma feita com gestos corretos, mas vazios? Lewis, com sua honestidade brutal, nos lembra que a oração não é sobre a técnica, é sobre a verdade que colocamos nela. Quando ele orava, às vezes deitado, ele não tentava impressionar, não se preocupava com as expectativas externas. Ele estava apenas se entregando a Deus como ele era, com toda a sua fraqueza, com toda a sua vulnerabilidade. Isso é o que Deus deseja de nós, uma oração real, uma oração que não se importa com as palavras perfeitas ou com a postura correta, mas que é fruto de um coração disposto a ser moldado, mesmo nas suas falhas, nas suas fraquezas. Em um mundo onde buscamos constantemente o reconhecimento dos outros, a oração se torna um espaço íntimo entre nós e Deus, onde não há mais máscaras, onde não há mais performatividade, apenas a verdade do nosso coração. E talvez, no fundo, seja esse o maior presente da oração, a liberdade de ser genuinamente você diante de Deus. Sem máscaras, sem esforço, apenas com a alma aberta, buscando sua presença. Deus ouve a sinceridade, a vulnerabilidade, a verdade que você traz, seja ajoelhado, de pé ou deitado. Agora, se C.S. Lewis estivesse aqui, ele nos diria: não se culpe por orar deitado, por orar cansado, por orar sem palavras bonitas. É nesses momentos que muitas vezes a oração mais profunda e verdadeira acontece. Quantas vezes você já se viu tentando orar, mas suas palavras falhavam? Quantas vezes, exausto, você se deitou, com a mente em turbilhão, e ainda assim, no fundo do seu coração, sabia que estava buscando algo maior? E nesse momento, uma pergunta começa a surgir. Será que orar deitado é realmente válido? Ou será que Deus só ouve aqueles que estão em posturas perfeitas, com as mãos postas e os joelhos dobrados, como nos ensinam os rituais? A verdade é que orar deitado pode ser a oração mais verdadeira que você pode oferecer. Eu sei que essa afirmação pode parecer chocante para muitos de nós, acostumados a seguir regras, a ver a oração como um ato externo, uma performance diante de Deus.
Mas pense um pouco. Não seria a oração deitado uma expressão ainda mais sincera da nossa dependência de Deus? Não estamos deitados porque estamos fortes ou confiantes. Estamos deitados porque estamos cansados, porque nossa alma clama por descanso, por consolo e, ao mesmo tempo, por comunhão com o Criador. É na vulnerabilidade, na fraqueza, que a oração mais pura muitas vezes surge. Olhe para o exemplo de Davi. Em Salmo 63:6 ele diz: "Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite." Davi, no deserto, fugindo de seus inimigos, sem força, sem um altar ou um templo, se encontrava deitado e, mesmo assim, se conectava profundamente com Deus. Ele não precisava estar de joelhos, ele não precisava de uma postura imponente ou de palavras eloquentes. O que ele precisava era de uma entrega genuína de sua alma a Deus. E Deus o ouviu. Você já pensou que, talvez, na quietude da sua cama, deitado, você esteja exatamente onde Deus quer que você esteja para se encontrar com Ele? Não é a postura física que importa, mas a sinceridade do seu coração. Quando estamos cansados, sem forças, e oramos deitados, sem palavras elaboradas, estamos dando a Deus o que temos de mais real, nosso eu verdadeiro, sem adornos, sem pretensões. Estamos dizendo: Deus, não tenho mais forças, mas minha alma ainda deseja buscar tua presença. Eu sei, há uma pressão invisível, uma ideia de que precisamos estar perfeitos para orar corretamente. Mas a verdadeira oração não se faz no cumprimento de uma fórmula, mas na sinceridade da busca por Deus em qualquer circunstância. A oração deitado é poderosa porque é despojada de toda a fachada. Não há expectativa de que algo seja feito da maneira certa. Há apenas um coração que se entrega, um espírito que clama, uma alma que busca consolo. Imagine um pai ouvindo o seu filho cansado, que não consegue mais manter os olhos abertos, mas ainda assim murmura com todo o seu ser que o ama. O pai não está preocupado se o filho está de pé ou deitado. O que importa é o amor que vem do coração. Deus é esse pai. Ele não está esperando uma performance de você. Ele está esperando que você se entregue. Mesmo quando você está cansado, mesmo quando está deitado e sem palavras. E aqui está o choque de realidade. Não há nada mais real do que orar quando você não tem forças para fazer outra coisa. Quando o corpo está fraco, quando a mente se perde no cansaço, e tudo o que sobra é o desejo ardente de estar perto de Deus, essa oração é a mais verdadeira que você pode oferecer. É quando não há mais esforço para impressionar e a única coisa que resta é a sinceridade de um coração que ainda quer se conectar com o Criador. Deus escuta essa oração com um cuidado especial, porque é uma oração que vem sem fingimento, sem disfarces. Parece que orar deitado é um ato de fraqueza, mas é exatamente aí, na fraqueza, que Deus se encontra com você. O Salmo 34:18 diz: "Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido." Deus não se afasta quando você está em sua forma mais vulnerável. Ele se aproxima. Ele está mais perto de você quando você se encontra no seu ponto mais baixo, porque ali, no fundo da sua dor, Ele vê a sinceridade, Ele vê o clamor da alma. Então, por que lutar contra isso? Por que insistir em se encaixar em um molde que não é o seu? Orar deitado, sem forças, com o coração aberto, é uma das formas mais puras de se encontrar com Deus. E não importa se você não pode articular as palavras certas ou se não está de joelhos. O que importa é que, naquele momento, você está se entregando a Deus como você é, e Ele o ouve. A oração verdadeira acontece quando nos colocamos diante de Deus sem reservas, sem fachada, no descanso, na quietude, e sim, até deitado. A oração deitado não é sinal de fraqueza, é um sinal de confiança total em Deus, mesmo quando você não tem mais forças para levantar.
é a oração mais sincera, mais genuína, porque ela vem do coração, sem adornos, sem distrações. Então não se culpe por orar deitado. Deus ouve, Ele vê, Ele se importa com você, exatamente como você está. Você já parou para pensar que muitas vezes nossa oração não é sobre nos conectarmos com Deus, mas sobre nos sentirmos bem conosco mesmos? Já sentiu que ao orar está mais preocupado com a postura correta, as palavras certas e os gestos perfeitos do que com a sinceridade do seu coração? A verdade nua e crua é que muitas vezes transformamos a oração em um ritual, uma performance diante de Deus, e isso, infelizmente, pode nos afastar dele. Quantos de nós já caímos nessa armadilha de achar que precisamos mostrar a Deus nossa reverência através de gestos e palavras que, no fundo, são vazias? Ajoelhar-se e falar em voz alta, usar termos rebuscados, todas essas coisas podem se tornar uma fachada, uma maneira de tentar impressionar, ao invés de uma expressão genuína de nossa relação com Deus. O que eu te convido a refletir aqui é: será que estamos orando para Deus ou para nós mesmos? Será que estamos fazendo tudo certo para nos sentirmos dignos diante dele? Ou será que, no fundo, estamos tentando cumprir um ritual que nos faça parecer espiritualmente certos? Em Mateus 6,5, Jesus nos alerta: e quando orardes, não sejais como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam a sua recompensa. Essas palavras de Cristo são um chamado para rompermos com o orgulho espiritual, para deixarmos de lado a preocupação com o reconhecimento humano e, em vez disso, nos entregarmos a uma oração sincera. Deus não está interessado em nossa performance, mas em nosso coração. Ele não precisa da nossa encenação, ele quer nossa verdade. E é aí que a questão se complica. Muitas vezes caímos na tentação de achar que para que nossa oração seja perfeita, ela deve seguir certos padrões de comportamento. Talvez você já tenha se pegado em sua vida de fé mais preocupado com o ritual, com a posição, com a palavra certa, com a forma certa de se apresentar diante de Deus, do que com a realidade do seu coração. Eu sei que isso é algo que muitos enfrentam, porque em um mundo que valoriza tanto a aparência, pode ser difícil fugir da ideia de que a oração precisa ser impecável. Mas a oração verdadeira não é sobre ser impecável, é sobre ser verdadeiro. É nesse ponto que Deus realmente se encontra conosco, não quando estamos performando, mas quando estamos sendo reais. E aqui entra o grande desafio. Ao orar deitado, ao orar em silêncio, ao orar sem palavras perfeitas, não há mais como esconder quem somos. Quando estamos cansados, com a alma desprotegida, sem o esforço para impressionar, só resta a nossa sinceridade. E é aí, nesse momento, que Deus realmente nos encontra. Quando caímos na armadilha do orgulho espiritual, acreditando que precisamos fazer de tudo para parecer reverentes, deixamos de ver a verdadeira essência da oração. Em 1 Samuel 16:7, Deus nos ensina, através de Samuel, que o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Isso é um lembrete poderoso. Deus não se importa com a nossa performance religiosa. Ele não se importa com a nossa habilidade de seguir rituais religiosos à perfeição. O que ele valoriza é o que está em nosso interior. A verdadeira oração, aquela que move o coração de Deus, não é a que fazemos com gestos espetaculares, mas a que fazemos com o coração quebrantado e sincero. Aqui está o ponto crucial. A oração não é sobre tentar se encaixar em um padrão perfeito, é sobre se entregar com humildade, com sinceridade e muitas vezes com a alma cansada e fragilizada. Quando oramos deitado, sem palavras eloquentes, quando nossa oração é feita sem a pressão de realizar um ritual perfeito,
É nesse momento de vulnerabilidade que tocamos a essência da verdadeira comunhão com Deus. Não há mais a preocupação com a aparência, com a formalidade. Só resta a sinceridade da nossa alma, buscando a presença do Pai. E aqui vem o choque de realidade. O orgulho espiritual é a verdadeira barreira entre nós e Deus. Quando tentamos orar para mostrar algo, para impressionar, para nos sentirmos bem conosco mesmos, estamos criando um muro entre nós e a verdadeira intimidade com Deus. Deus não se interessa pelo nosso esforço em parecer certos. Ele quer nos ver como somos, imperfeitos, frágeis e humanos, mas ainda assim dispostos a se aproximar dele com sinceridade. Portanto, quando você orar, não se preocupe com a postura perfeita, com a técnica perfeita, com as palavras perfeitas. Ore com a verdade do seu coração. Seja você mesmo, na sua fragilidade, no seu cansaço, nas suas limitações. Porque é nesse lugar de vulnerabilidade que Deus se aproxima de você de forma mais profunda. Não há performance que nos aproxime mais de Deus do que a sinceridade de um coração quebrantado, de uma alma que não se preocupa com aparência, mas com verdade. Quebrar o mito do orgulho espiritual e da performance religiosa é libertador. Quando oramos com o coração sincero, não com a preocupação de agradar aos outros ou a nós mesmos, Deus nos ouve. Não precisa ser perfeito, só precisa ser real. Você já se sentiu como se estivesse apenas fazendo uma oração, mas no fundo, sabia que faltava algo? Já se pegou repetindo palavras, fazendo gestos, mas sem realmente se conectar com Deus. A verdade é que muitos de nós nos acostumamos com uma oração vazia, uma oração que segue um formato, mas não toca o coração. A pergunta que surge é: será que Deus está realmente ouvindo essas orações? Ou será que Ele está mais interessado na nossa sinceridade do que na performance que fazemos para Ele? Quantas vezes você já se pegou orando em um ritmo automático? Aquelas orações em que falamos as palavras certas, usamos a postura certa, mas a alma está distante. Será que Deus se importa com tudo isso, ou Ele está mais preocupado com a verdade do nosso coração? Quando oramos sem estar realmente presentes, sem um coração aberto, estamos apenas cumprindo um ritual. E no fundo, sabemos disso. Mas, e se eu te dissesse que a oração verdadeira não se faz na forma, mas na sinceridade? Mateus 6:7 nos lembra. E orando, não useis vãs repetições como os gentios, que pensam que pelo seu muito falar serão ouvidos. Esse versículo nos desafia a parar e refletir. Deus não está interessado na nossa habilidade de recitar palavras bonitas ou orações decoradas. Ele não está ouvindo as palavras vazias, Ele está ouvindo o que vem do nosso coração. Quando oramos sem sinceridade, estamos apenas fazendo um esforço para nos sentir bem conosco mesmos, como se a oração fosse algo que deva ser feito corretamente. Mas, na verdade, a oração é sobre estar diante de Deus, sendo totalmente real, sem tentar agradar ou impressionar. Agora, imagine a cena. Você está deitado, cansado, sem palavras para orar, mas seu coração ainda clama por Deus. Neste momento, você está mais perto de Deus do que quando estava recitando orações decoradas ou tentando se encaixar nos padrões de perfeição religiosa. Deus vê a sua sinceridade, Ele vê o seu desejo genuíno de se conectar com Ele, mesmo que você não tenha as palavras certas para expressar isso. A oração verdadeira não é sobre o que você diz, mas sobre o que está em seu coração. A grande revelação aqui é que Deus não nos vê como performance, Ele nos vê como filhos. Ele não está esperando uma performance impecável, mas um coração que se aproxima dele, independentemente de quão cansado, fraco ou imperfeito você esteja.
Em vez de buscar fazer a oração certa, a oração verdadeira começa com a sinceridade do coração. Deus não está contando os améns ou o número de palavras que você diz. Ele está contando com a verdade que você coloca em cada palavra que fala. E aqui está a grande virada. A oração deitado, sem palavras perfeitas, é muitas vezes mais profunda do que qualquer oração feita com palavras decoradas ou com a postura idealizada. Quando estamos cansados, com a mente turva, mas ainda assim buscamos a presença de Deus, essa é a oração que Ele valoriza, porque ela vem da alma, do coração. É no silêncio, na fraqueza, na vulnerabilidade, que a oração se torna mais verdadeira, mais pura. Deus ouve o coração que não tem mais forças para fazer tudo certo, mas que ainda assim deseja estar em sua presença. Você já experimentou isso? Orar quando está exausto, sem forças, e ainda assim sentir a presença de Deus de uma forma profunda? Eu sei que, para muitos, isso é libertador. A oração não é uma performance, ela é um encontro. E esse encontro não depende de como você se apresenta, mas de quão disposto você está a se abrir para Deus, a ser honesto, a ser real. É nesse lugar de vulnerabilidade que Deus se encontra com você. Então, na próxima vez que você orar, não se preocupe com a forma. Não se preocupe se você está de joelhos ou deitado. Não se preocupe se você tem as palavras certas. O que importa é a sinceridade do seu coração. Deus quer ver a verdade em você. Ele quer ouvir o que está no seu coração, e Ele ouvirá, independentemente de como ou onde você ora. A verdadeira oração nasce do desejo sincero de estar com Deus. E essa oração, feita no silêncio, feita deitado, feita sem pretensão, é a oração que transforma. Porque, ao final das contas, Deus não quer a sua performance, Ele quer a sua verdade. Você já pensou que a cama, o lugar onde você vai para descansar, pode se transformar no altar mais íntimo entre você e Deus? Parece estranho, não é? Afinal, a cama é um lugar associado ao cansaço, ao relaxamento, ao descanso físico. Mas, e se eu te dissesse que ali, onde o corpo se rende ao sono, a alma também pode se render a Deus? Imagine por um momento a cena. Você deitado, exausto, talvez com a mente ainda cheia de pensamentos, as preocupações do dia e as ansiedades da vida se acumulando. Mas ao fechar os olhos, você decide dedicar aquele momento a Deus. Não importa o quão cansado você esteja, não importa se você tem palavras eloquentes para dizer, o que importa é que naquele exato instante você decide abrir seu coração. A cama, que por tanto tempo foi apenas um espaço para descansar o corpo, se torna um altar sagrado, um lugar onde você pode se encontrar com o Criador, sem pressa, sem formalidade, mas com sinceridade. Essa é uma das revelações mais poderosas que a Bíblia nos traz. Em Salmo 63:6, Davi, que estava no deserto, fugindo dos seus inimigos e sem a segurança de um lugar fixo, escreve: Quando me deito, lembro-me de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Veja bem, Davi não está no templo, não está no monte sagrado. Ele está em uma caverna, em um lugar desolado, deitado, provavelmente exausto e sem esperanças. E é ali, naquele momento de vulnerabilidade, que ele encontra Deus. Você já pensou que talvez o lugar onde você se sente mais fraco, mais cansado, seja o lugar onde Deus quer se encontrar com você de forma mais íntima? Quando oramos deitado, não estamos tentando impressionar ninguém. Estamos simplesmente sendo genuínos, sendo realmente quem somos diante de Deus. Não há mais palavras ensaiadas, não há mais preocupações com a postura. Há apenas a busca sincera por sua presença. Na nossa vida corrida, muitas vezes, buscamos momentos ideais para orar. Em um local tranquilo, com a postura correta, talvez de joelhos.
Mas a verdade é que Deus não se importa com o cenário perfeito. Ele está onde você está. E Ele está disposto a se encontrar com você mesmo nas horas mais simples da sua vida, como quando você se deita para descansar, sem mais nada para oferecer além do seu coração cansado. É nesse momento de vulnerabilidade que Ele se aproxima de você, porque ali você não tem mais nada para esconder. Parece um conceito simples, mas é profundo. A cama, o lugar onde muitas vezes você se entrega ao sono, pode se tornar o espaço onde você também se entrega a Deus. Não é necessário um altar formal, um ritual elaborado. O verdadeiro altar de oração pode ser o seu quarto, a sua cama, onde você se encontra com o Senhor, sem nada a esconder, apenas com um coração que, mesmo exausto, ainda anseia por Ele. E se, na próxima vez que você se deitar, você simplesmente deixar de lado as preocupações e se abrir para uma conversa sincera com Deus, Deus ouve as orações mais simples, feitas na quietude do nosso descanso, e talvez essa oração silenciosa, onde as palavras não precisam ser perfeitas, seja a mais verdadeira de todas. Não é a posição do corpo que importa, mas a intenção do coração. Você não precisa de um cenário perfeito para orar, porque Deus já está lá, esperando por você, mesmo naqueles momentos simples e humildes. A verdade é que, quando transformamos nossos momentos mais simples em encontros sinceros com Deus, nos conectamos com Ele de uma forma mais profunda e verdadeira. Não se sinta culpado por orar deitado. Não se sinta inadequado. Ao contrário, use esse momento de descanso como um altar, onde sua alma, mesmo cansada, pode buscar o refúgio e a presença de Deus. Esse é o verdadeiro significado da oração. Uma entrega sincera e descomplicada, onde não importa onde você esteja, mas o que realmente importa é o que você traz no seu coração. Que sua cama, como a de Davi, seja um lugar de intimidade com Deus. Que, ao deitar-se à noite, você possa lembrar-se de Deus, pensar nele e sentir sua presença não como um ritual, mas como um momento real, íntimo e sincero de comunhão. Porque Deus não precisa de mais nada além do seu coração. Ele já conhece sua alma e no silêncio da noite ele escuta sua oração. Já parou para pensar que talvez a oração não deva ser algo limitado a momentos específicos, mas sim algo que transborde para cada parte da nossa vida? O que aconteceria se, em vez de esperar o momento perfeito para orar, você começasse a transformar todos os momentos da sua vida em uma conversa constante com Deus? Talvez o maior segredo da oração verdadeira seja perceber que em todos os momentos podemos orar. Não apenas quando estamos em um lugar sagrado ou em uma posição formal, mas também enquanto caminhamos pela rua, enquanto trabalhamos, enquanto nos deitamos, enquanto estamos com a cabeça cheia de pensamentos e o coração cheio de anseios. Em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo nos exorta a orar sem cessar. Essa passagem não é sobre orar ininterruptamente de joelhos, mas sobre viver uma vida de oração constante, onde nossa comunicação com Deus vai além dos momentos formais de oração e se torna um fluxo contínuo. Isso nos leva a uma revelação libertadora. Não precisamos de um cenário perfeito para orar. Precisamos de uma disposição constante em nosso coração para nos conectar com Deus em cada momento do dia, em cada respiração, em cada passo. Agora, imagine como seria se você começasse a ver sua vida inteira como uma oportunidade de orar. A próxima vez que você acordar pela manhã, não pense apenas na rotina do dia, mas comece seu dia com uma oração silenciosa, mesmo que simples. No seu trabalho, enquanto lida com as pressões, enquanto cuida da sua família, enquanto faz as tarefas mais mundanas, você pode orar. Não precisa ser algo formal, não precisa ser algo longo. É o simples desejo de manter sua alma conectada
Com Deus o que importa. Eu sei, é fácil cair na armadilha de pensar que precisamos de uma pousada espiritual, um lugar afastado de tudo para realmente encontrar Deus. Mas e se Deus não estivesse esperando um templo ou uma caverna para nos encontrar? E se Ele estivesse esperando um coração aberto, pronto para orar em qualquer circunstância? Orar é mais do que dedicar um tempo específico para falar com Deus. É cultivar uma postura de dependência constante. É ter um coração sintonizado com Ele, não apenas quando as luzes estão certas, mas quando a vida, em sua totalidade, se torna um altar. A verdadeira transformação acontece quando percebemos que Deus está disponível a qualquer hora, em qualquer lugar, e que, ao vivermos conscientes de sua presença, nossa vida inteira se torna uma oração contínua. Isso não significa que você nunca precisará de um tempo específico para orar em solidão, mas significa que você não está esperando pelo momento certo. Você já pode viver essa intimidade com Deus em cada parte do seu ser. Como C.S. Lewis nos lembrou, a oração não é um ato performático, mas um contato real com o Criador. Ele não está esperando a performance de uma oração perfeita. Ele está esperando que você o busque, seja em sua cama, em seu trabalho, no silêncio da noite ou no barulho da rua. A virada aqui é poderosa. A oração não precisa ser algo isolado. Ela pode ser integrada à nossa vida cotidiana. O que faz uma oração verdadeira não é a posição do corpo ou as palavras escolhidas, mas a disposição do coração. Transformar a oração em um estilo de vida significa estar sempre em sintonia com Deus, buscando sua presença em todas as situações, no seu cansaço, nas suas vitórias, nas suas perdas, nas suas alegrias e até nas suas lutas. Agora, pense em como isso pode mudar sua perspectiva sobre a vida de oração. Você não precisa esperar um altar perfeito, um momento de grande silêncio, uma postura impecável para se encontrar com Deus. A verdadeira oração é feita no meio da vida, quando você menos espera, mas quando mais precisa de sua presença. Deus está lá, esperando para se conectar com você em qualquer momento, e sua oração mais poderosa pode acontecer não quando você está com as mãos postas ou os joelhos dobrados, mas quando você está simplesmente vivendo com o coração sintonizado com Ele. A grande verdade é que a oração deve ser mais do que uma prática religiosa. Ela deve ser uma prática de vida, algo que permeia cada parte do seu ser. Imagine se cada momento da sua vida fosse uma oportunidade de orar, de estar em comunhão com Deus. Isso não só transforma a sua espiritualidade, mas também muda a forma como você vive o seu dia a dia. Em João 4:23, Jesus nos diz: "Mas a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade." Essa adoração não acontece apenas em templos, não é limitada a posturas físicas ou horários específicos. Ela acontece onde quer que você esteja, em qualquer momento, quando sua alma está voltada para Deus. Deus deseja que cada momento da sua vida seja uma oportunidade de adoração, uma oportunidade de oração, porque a oração não é sobre o lugar ou o tempo, é sobre a atitude do coração. Por isso, transforme sua vida em uma oração constante. Não espere pelo momento perfeito. Faça de cada momento, cada passo, uma oportunidade de se aproximar de Deus, em espírito e em verdade. Não há limite para onde a oração pode chegar quando você a vê como parte de sua vida cotidiana. Deus está com você em cada passo do caminho, e ao perceber isso, sua vida se tornará um testemunho constante de sua presença, onde você nunca mais estará sozinho. Agora, eu quero saber sua opinião. Deixe um comentário abaixo, e se não souber o que escrever, comente: "Sou grato a Deus", para que possamos saber quem ficou até o final e compartilhar essa jornada com você.
Além disso, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você continuará recebendo mais mensagens edificantes e reflexões cristãs que vão fortalecer sua caminhada espiritual. E para te ajudar ainda mais, ao final deste vídeo, deixaremos 2 vídeos recomendados com outras reflexões que podem aprofundar seu entendimento e te impulsionar para mais perto de Deus. Que Deus continue te abençoando e te guiando em cada passo. Nos vemos no próximo.